Oi, irmãs, graça e paz. Espero que estejam todas bem. É uma alegria a gente poder se encontrar nesse momento para termos esse tempo de comunhão juntas, né? E hoje, no nosso tempo de comunhão, nós vamos pensar sobre bem-estar, sobre o nosso bem-estar. E o enfoque do nosso estudo deste mês é exatamente este: o meu bem-estar depende do bem-estar da minha cidade. Já parou para pensar nisso? Que o seu bem-estar depende do bem-estar da nossa cidade? Este conceito sobre o bem-estar nós encontramos no livro de Jeremias, no capítulo 29. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, e nós vamos ler o versículo 7. Eu estarei lendo aqui na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, e vocês acompanhem na versão que vocês têm em casa, ok? O texto diz assim: Deus diz para o povo de Israel, trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. A versão NVI diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então aqui está esse conceito de bem-estar, né? Esse conceito de ter as coisas indo bem na vida. E Deus está nos ensinando aqui, através dessa mensagem, essa profecia que ele enviou ao povo dele, de Israel, e como palavra viva chega a nós, povo dele também, neste tempo, que nós precisamos orar em favor da nossa cidade. Porque se a nossa cidade for bem, nós também estaremos bem. E eu acho que isso é uma coisa que possivelmente muitas de nós têm falhado, deixado de orar pela cidade, né? E é algo que nos impacta nesse momento ao entender que Deus nos ensina que nós precisamos orar pela cidade, porque se a cidade estiver bem, nós vamos estar bem. E o conceito principal aqui desse nosso estudo, que eu quero que fique na nossa mente, é que mesmo que nós não sejamos governantes e que sejamos apenas cidadãos comuns, nós podemos contribuir, e muito, para que o lugar onde a gente viva seja um lugar melhor, onde a gente vive seja um lugar melhor. Então vamos pensar nesse versículo bíblico de Jeremias, pedacinho por pedacinho, né? O início do versículo diz: trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros, a nova tradução da linguagem de hoje. Trabalhem para o bem da cidade. Já parou para pensar o que a gente pode fazer para contribuir? Que trabalho podemos fazer para que vá tudo bem com a nossa cidade? Nós podemos, pequenas ações fazem grande diferença. Por exemplo, quando a gente cuida em não jogar lixo na via pública, preservando a limpeza, né? Porque lixo na rua vai pro bueiro, que entope o bueiro, que dá enchente, e aí, né? Que vai parar nos rios, esse lixo que polui o rio, e por aí vai. Então, assim, coisas pequenas. Apoiar boas iniciativas que ajudem os idosos, que são normalmente uma população vulnerável. Muitas pessoas chegam à terceira idade, às vezes sem família, desamparados, usando muita medicação e sem dinheiro para tudo isso. Ajudar crianças e outras pessoas em situação vulnerável. O que podemos fazer? Preservar, cuidar das coisas da nossa cidade, não destruir, né? Não destruir as coisas. A gente tem, aqui no lugar onde eu moro, há uma luta para a conservação do espaço público, porque muitas pessoas não preservam e acabam destruindo. Então há um trabalho de conscientização, um pedido de, olha, cuide do gramado, cuide das plantas,
Não deixa seu cachorro fazendo as coisas por aí e não cate, essas coisas. Então, a gente está cuidando com carinho daquilo que Deus criou, que é a natureza, cuidando com carinho do espaço, demonstrando cuidado com carinho das pessoas que estão ao nosso redor, fazendo a nossa parte, pequenas ações, né? E também, outra forma de trabalhar para o bem da cidade é quando chega a época, por exemplo, este ano nós vamos viver um tempo de eleições, e orar, e observar, e fazer boas escolhas dentro desse âmbito político, que é algo que nós temos que obrigatoriamente participar, é um dever nosso como cidadãos. Então, cuidar disso também, daquilo que você faz, buscar, observar em quem você vota, são formas de trabalhar para o bem da cidade, né? E muitas outras coisas que de repente vocês estejam pensando aí. É só um despertar de ideias em coisas que nós podemos e devemos fazer. Dar o bom exemplo do cuidado com aquilo que vai além de nós, né? Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são levadas a pensar apenas em si mesmas, mas nós precisamos pensar como cristãos naqueles que estão ao nosso redor, no nosso próximo, né? Isso é o princípio do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, aquilo que faz bem para mim, está fazendo bem para o meu próximo, como que está essa nossa relação? Não posso pensar só no meu bem-estar. Então, isso é trabalhar para o bem da cidade, porque nós vivemos em sociedade e nós precisamos pensar nisso como cristãs mulheres, né? Cristãs que somos, né? Pensar nessa nossa vivência com o vizinho, com as pessoas com as quais trabalhamos, como tem sido isso. E sermos sal, sermos tempero, sermos luz, ajudar essas pessoas a fazerem coisas melhores, né? Eu estava lendo sobre a história de Nero, e diz que os 5 primeiros anos do governo dele foram 5 anos em que ele foi um excelente imperador, ultrapassando os imperadores que foram anteriores a ele, porque ele tinha bons conselheiros. Olha só, naquele início ali de império, ele tinha bons conselheiros, e isso ajudou com que ele fosse uma pessoa melhor. Então, tá vendo? As muitas formas, um bom conselho numa hora de necessidade para uma pessoa que se sente desorientada, pessoal do trabalho. A gente pode influenciar de muitas maneiras, a gente pode trabalhar para o bem da cidade de muitas formas. Então, isso é um desafio. Quero que todas nós possamos pensar em como trabalhar para o bem da cidade, porque era isso que Deus estava pedindo para o povo de Israel naquele momento. Deus está dizendo: olha, vocês estão indo para o exílio, consequência do pecado de vocês, mas ali no exílio, trabalhem para o bem da cidade para onde vocês estão indo. Não fiquem com raiva do lugar, né? Mas cuidem, porque se a cidade estiver indo bem, vai tudo bem. E aí vem o segundo conceito, né? Está no versículo, a parte B do versículo. Orem a mim, pedindo em favor dela. Então, além de ações práticas que podemos desenvolver, a Bíblia nos desafia, nos ensina que nós precisamos orar. Eu gosto muito do versículo: a oração do justo pode muito em seus efeitos, ou outra tradução, é poderosa e eficaz. Nós precisamos orar. Deus falou assim: orem a mim, pedindo em favor dela. Orem em favor da cidade. Então nós precisamos orar. Quando você começa a pensar na sociedade, tudo que compõe a sociedade, é o seu bairro. Ore em favor do seu bairro, da liderança do bairro. Ore em favor do município, do prefeito, dos secretários que trabalham ali com ele, dos vereadores. Ore em favor da polícia, né? Dessas organizações, os juízes, essas organizações de autoridade. Ore em favor das empresas que têm tido empregados, que ajam com justiça. Orem em favor, orem por todos, né? É um conceito também que a gente encontra lá em 1 Timóteo 2,
versos 1 e 2, orem por todos os homens, orem por todas as pessoas, orem em favor da cidade, orem em favor para que vá tudo bem, orem em favor para que as coisas melhorem, o trânsito, ore pelo trânsito da sua cidade, né? Nesse tempo de quarentena estava difícil andar na cidade, a gente percebia um nervosismo nas pessoas quando elas estavam dirigindo. Ore em favor, Senhor, alivia, traz paz, ajude essas pessoas a pensarem com calma. Ore em favor das decisões que são tomadas ali dentro da prefeitura, ore em favor das decisões que os vereadores tomam pela nossa cidade, ore em favor, né? Então era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel: trabalhe para o bem da cidade e orem em favor. Oração, né? Já diria alguém, orar e agir, oração. Faça algo para o bem e ore, porque Deus diz para o povo nesse versículo, a parte C: se a cidade estiver bem, vocês estarão bem. Se a cidade prosperar, vocês vão prosperar. Então é consequência natural. A pessoa que é poderoso, se todas nós, se cada uma das mulheres que ouvem nesse momento esse estudo, tomar essa atitude de orar pela cidade assiduamente, incansavelmente, e trabalhar para o bem dela, naquilo que pode, é dentro do condomínio, é dentro do bairro, é onde está, é na igreja, onde estiver, promovendo ações que tragam crescimento, saúde para os relacionamentos. Já pensou que maravilha? Que bênção? Então, que o Senhor nos ajude a trabalhar nessas ações, a trabalhar para o bem da cidade, a orar, a nos envolvermos em oração, porque é um tempo muito difícil esse que nós temos vivido. As necessidades são muito grandes. E somente Deus, para mostrar para cada pessoa como agir e reagir àquelas situações que acontecem de surpresa, né? Mas Deus tem as respostas. Deus pode nos guiar nesse tempo de tanta escuridão, de incertezas. Deus nos segura pela mão. E nós precisamos fazer isso que a palavra dele nos ensina. Trabalhar para o bem da nossa cidade e orar em favor dela. Orar em favor dela. E nesse tempo especial, o estudo deste mês propõe ações práticas, pensando exatamente nesse tempo de eleições que se aproximam nas cidades do Brasil. Nossa cidade passará por esse processo eleitoral e o autor da lição propõe aqui ações que devemos tomar, né, neste tempo de eleição. Então, a primeira ação aqui, a primeira coisa em destaque é a oração. Né? Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo, eu já citei, 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Vamos ler juntas 1 Timóteo 2, 1 e 2. E o texto bíblico diz assim, Paulo ensinando Timóteo: exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez aí, a exortação para orar. Orar é muito importante. Eu sou desafiada pelo exemplo do Martinho Lutero. Ele passava orando pelo menos 2 horas todos os dias. E li num relato sobre ele, que quando ele tinha muitas coisas a fazer, quando era um dia cheio de desafios, ele orava mais ainda, ele orava muito mais que 2 horas. Era quando ele orava mais. Isso me impactou muito, porque a gente tende a fazer exatamente o contrário. Quando a gente está com muita coisa para fazer, a gente faz as coisas e deixa de orar, e deixa de ler a Bíblia. E na hora que você vai ver, você fala, puxa vida, já passou 2, 3, 4 dias, nem peguei na Bíblia. Aí a Bíblia é o nosso alimento. Nós precisamos nos fortalecer com a palavra de Deus
e nos aproximarmos intimamente a Deus em oração, né? Então, a Bíblia tem esses ensinos, a Bíblia tem essa maravilha de palavra, a Bíblia é essa maravilha de palavra que nos ensina todas as coisas que precisamos saber. Então, o versículo, Paulo está dizendo a Timóteo: exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Olha a promessa, a consequência. Se nós assim agirmos, se nós assim orarmos por todos os homens, se orarmos pelas autoridades, aqui representada pela figura dos reis, autoridade maior, e por todas as pessoas investidas de autoridade, ministros, secretários, empresários que têm a sua influência no meio político, todos aqueles que exercem autoridade, poder policial aí, a força da polícia. Acho que precisamos muito orar pelos policiais, toda essa equipe da federal de investigação, todas essas pessoas que trabalham com pessoas, né? Então, orem por todos os homens, todos os reis, todos que se acham vestidos de autoridade. E isso para quê? Qual é a consequência dessa oração? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Olha que promessa maravilhosa, como nós temos necessitado disso, dessa vida tranquila e mansa, né? Como nosso país tem necessitado disso, como famílias têm precisado disso. E nós podemos alcançar tudo isso através da oração. Então, nesse tempo de eleições que se aproxima, a primeira coisa que precisamos ter em mente é orar por aqueles que estão se candidatando, orar por aqueles que pretendem exercer esses cargos públicos, né? Orar por eles, a despeito deles, né? Quando Paulo escreveu isso para Timóteo, quem estava no governo, na liderança do Império Romano, era o Nero. E vocês já conhecem a história do Nero, falei dele agorinha mesmo, né? Um imperador conhecido por queimar os cristãos vivos e usá-los como tochas humanas. Então ele era cruel. Teve um início bonito, né? Mas o resto do império dele, quando esses bons conselheiros dele morreram, foi marcado por crueldade, né? Especialmente com os cristãos aí, né, nessa época, que foram queimados vivos e usados como tochas humanas. E mesmo assim, o que Paulo estava dizendo era: ore por eles, ore pelos reis, ore pelo imperador, ore por estes que têm poder, ore em favor deles, né? Então, isso é algo que tem que estar no nosso coração, porque às vezes a gente olha, ouve muita coisa, percebe muita coisa que nos entristece, que nos desanima, que faz com que a gente desacredite muitas vezes, mas o que a palavra diz é que a gente tem que orar por eles, independente de quem eles são, do que eles têm feito, eles precisam que nós oremos por ele. E a outra coisa que a gente tem que levar em consideração nesse tempo de eleições, além de orar por essas pessoas, orar por aqueles que nós temos assim desejado votar, né, acompanhado, se identificado, se agradado do que tem ouvido, ou de repente esse estudo até aponta que o brasileiro anda muito desiludido com política, já não acredita que na política, então de repente você não tem a ninguém, você olha assim e fala: meu Deus, tá tudo ruim, pai, como é que faz, Deus? Mas orarem sobre isso também, orar sobre esse seu sentimento, orar sobre essa situação do nosso país, falar tudo isso com Deus, clamar que Deus intervenha, que Deus transforme, né? E se você tem alguém que você tem olhado assim, você, poxa, acho que essa pessoa é legal, vai dar uma estudadinha sobre ela,
A gente tem tanta facilidade hoje para conseguir essas informações. Então, ele já está na política faz um tempo. Há quanto tempo ele está na política? Nesse tempo que ele está, o que ele fez? Como ele agiu? Como que anda? Quem é ele? Ele não está... mas tem alguma informação sobre ele? É a primeira vez dele como candidato, mas eu tenho alguma informação? Então a gente precisa se envolver, né? É desafiador, mas a gente precisa. Esse é ser politizado, né? Procurar esse conhecimento mais amplo, não assim, só pelo roxinho bonito, como diz aqui o autor desse estudo, mas procurar entender como funcionam as coisas, a relação entre os poderes, né? Entender como funciona, procurar saber se esse candidato tem ficha limpa, ficha suja, como ele tem sido encarado, né? E procurar não ser cúmplice de coisa errada, né, meus irmãos? Assim, é muito difícil, desafiador, mas a gente precisa, por exemplo, quando assim não ser cúmplice de coisa errada, a gente percebe, por exemplo, um determinado candidato comprando votos deliberadamente e fazendo coisas erradas para ganhar a política. Aí você olha um comportamento desse, sabe que isso é errado, né? Tanto que você é pego comprando voto, é preso, enfim, é um monte de coisa. E você apoia isso, né? Você apoia uma coisa dessa. Então, assim, a gente tem que parar para pensar nessas coisas. Você já está vendo que ele está sendo infiel numa coisa pequena. Você acredita mesmo que essa pessoa vai ser fiel no muito que for dado a ele, né? Será? Se está tendo dificuldade de lidar com uma questão tão pequenininha, que é só uma eleição, já está querendo arrumar um jeito ali de burlar o sistema e conseguir entrar comprando, convencendo, prometendo, né? Então, todas essas coisas nós precisamos ponderar, prestar atenção, temos que agir com a nossa razão, e levar a Deus, diante de Deus, nossas dificuldades. É um tempo difícil, realmente é um tempo que muitas vezes a gente se sente desanimado diante das coisas que vê, mas o fato é que a palavra de Deus diz que o nosso bem-estar depende do bem-estar da nossa cidade. Então nós precisamos nos envolver, não dá para ignorar e falar não tem nada a ver comigo, deixa isso de lado. Vontade de fazer isso muitas vezes nós temos, mas não podemos, não devemos. Nós precisamos nos envolver e orar e trabalhar e clamar a Deus sabedoria, clamar a Deus graça para nesse tempo lidarmos com todas essas questões, e Deus nos ajuda. Deus tem prazer em ajudar a cada filha que busca a face dele, que clama o nome dele, que busca nele sabedoria para lidar com as questões difíceis, que busca nele forças para continuar quando está difícil. Deus tem tudo isso para nos dar. Então, que o Senhor nos abençoe neste tempo, neste ano que estamos vivendo, que esse conceito fique no nosso coração, que mesmo que sejamos apenas cidadãs simples, comuns, nós podemos contribuir para que a nossa cidade seja melhor. E eu quero especialmente desafiar a cada uma de vocês nessa questão da oração, de sermos intercessoras. Eu vejo que essa ideia da intercessão tanto está ali no texto de Jeremias no Antigo Testamento, quanto aqui no texto de 1 Timóteo no Novo Testamento, porque a intercessão é importantíssima. Precisamos orar, porque a oração transforma. Deus estava dizendo ao povo, ore a mim, pedindo em favor da cidade. Ore a mim. E Paulo ensinando, ore, faça súplicas, intercessões, ore em favor de todos, os homens, os reis e aqueles que se acham vestidos de autoridade, para que vocês tenham vida tranquila e mansa. Então que o Senhor nos ajude a orarmos mais. De tudo que eu falei, ponderei aqui com vocês, isso é o que eu mais desejo que cada uma tome para si, de ser uma intercessora.
de se envolver com oração, de clamar por tudo, pelos seus vizinhos, pela conversão, transformação, pela paz nos relacionamentos, pelos governos, as autoridades, as escolas, enfim, de tudo que você imaginar, que te passar na mente. Ore, clame, e que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude. Vamos terminar esse nosso momento aqui orando. Senhor Deus, ó Pai querido, obrigado pela Tua palavra tão linda, tão poderosa e que nos ensina tantas coisas maravilhosas. A Tua palavra hoje, nesse nosso momento aqui de comunhão, nos desafia a sermos mulheres que trabalhem para o bem da nossa cidade, nos desafia a sermos mulheres que orem em prol da cidade, para bem dela. Ore pelas autoridades, por todos os homens, mulheres, por todas as pessoas. Ore por todas as autoridades, ó Pai. Nos ajude nisso, ó Deus. Nos ajude a entender este conceito maravilhoso da oração e do poder de transformação gerador que se gera através da oração. Nós pedimos que o Senhor assim nos ajude e que a Tua palavra habite no nosso coração e na nossa mente e que a Tua palavra nos transforme. E usa-nos, ó Pai, conforme o Teu querer. E nesse tempo de eleições, dá-nos sabedoria, discernimento, ó Pai, força, ó Pai, para nos envolvermos com este estudo, com este conhecimento acerca dos políticos e da política da nossa cidade. O Senhor sabe que isso é difícil para muitas de nós, mas nos ajude a crescer nesse conhecimento, ó Pai, que seja transformador e nos dê discernimento e sabedoria na hora do voto. Nós assim pedimos ao Senhor e pedimos que o Senhor abençoe a nossa cidade, que o Senhor abençoe que haja comida para todos os moradores dessa cidade, que não falte o recurso aos trabalhadores, que o Senhor dê sabedoria a cada dono de empresa, que o Senhor dê sabedoria ali para todas as pessoas dentro da prefeitura, que hajam ali conselheiros sábios para ajudar o prefeito nas suas decisões. Que o Senhor abençoe, ó Pai, nossa cidade e o nosso país. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.